Você tem uma situação em potencial ali para ser um dos maiores escândalos da história do Brasil. Mais que Americanas, mais que Petrolão, mais que... Exatamente. E se o Vorcar abrir a boca e falar, eu acho que ele vai derrubar muita gente, né? Então, e você tem ali uma série de elementos muito problemáticos envolvendo o Supremo, né? Você tem a própria discussão do contrato da esposa do Alexandre de Moraes, que está sendo discutido aí já tem um tempo, e as pessoas tentam relativizar isso, que eu acho um absurdo. Você tem agora a situação do Toffoli, que provavelmente está envolvido até o pescoço com esse caso, e está tomando decisões escabrosas para poder sabotar isso e bagunçar essa situação. E aí você vê setores hegemônicos da esquerda ou calados, ou fazendo uma crítica muito modesta, muito controlada, ou abertamente defendendo o Supremo. Eu já vi gente falando que é golpe, falar do Toffoli, falar do Alexandre de Moraes, que isso é golpe, é golpismo, a nova Lava Jato. Assim, gente, o sentimento de que a corrupção ela é uma pauta da direita, ele nasce aí, pô. Porque se a esquerda não faz um debate correto sobre a corrupção e não entra na disputa política sobre o tema da corrupção, a direita ela vai ficar falando sozinha, porque você tem várias forças da direita querendo se aproveitar desse caso para poder crescer politicamente, e nesse sentido eu nem julgo elas. Elas estão usando o espaço que tem aí, estão crescendo em cima desse espaço. Mas eu posso fazer um parênteses aqui? Isso é muito legal de você falar, pô, a esquerda parece que não estava entrando na ponto de discussão da corrupção. A gente, ao longo da nossa trajetória de critiquei aí para os nossos 4 anos, mais de 4 anos, nós conseguimos, né, conversar com pessoas que do início a gente não imaginava. Alguns, no caso, são ministros. Ministros, inclusive do PT, que passaram aqui. Alguns já, né, do partido. E a gente sempre tocou nesse ponto, da questão da corrupção, do histórico do partido, que é inegável, né, que muita gente ali acabou se sujando e, obviamente, manchou a reputação de um partido que foi construído com outra intencionalidade, e devido à importância do PT na década de 80, nos 90, é inegável. Só que esse fato mais atual gerou um ponto onde não houve, pelo menos à luz da população média, do brasileiro médio, a famosa autocrítica, o que internamente se ajustou nisso, porque eu acho que quanto mais transparência é melhor para mostrar à população. Então, e isso eu acho que é um ponto que é muito doloroso dentro do partido, pelo que eu vi, inclusive quando a Gleisi foi presidente e tudo mais, ali você tinha um pouco de não devemos fazer a autocrítica nesse ponto, ou pelo menos não demonstrar isso, porque isso não é relevante, já que estamos agora com o Lula ocupando o poder novamente. Só que, ao meu ponto de vista, isso é um baita de um problema, uma faca de 2 gumes, porque nessa ausência de transparência, você não convida novas pessoas a renovar o PT para isso. Então, meio que fica ali o PT engessado com quem já está lá dentro. E por isso mesmo, por si só, né, é fatal, porque enfraquece o partido agora. Quando você tem uma pauta de discussão de corrupção, ele não tem mais assim, a gente já fez a lição de casa, esse é um novo partido, é um partido que não corrobora com esse tipo de coisa e agora está amarrado também nessa situação. E a gente sabe, vamos ser inocentes, se olhar, eu não acredito que exista um partido, deve ser muito pequeno, mas dos grandes, que não tenham problemas internos, problemas ainda envolvendo com o governo, aí, ministérios e tudo mais. Então, assim, não sei se você concorda comigo mais ou menos nessa linha. Eu não acredito que vai haver uma mudança. Você acredita que possa, para a esquerda predominar no Brasil, é necessário um rompimento com o PT? Tem que empurrar o PT para a escada? Ou é muito delicado falar isso? Não, eu concordo que tem que fazer isso mesmo. Tem que ter esse rompimento, tem que ter essa separação. É uma questão, é uma necessidade, assim, é uma urgência para a esquerda se ela quiser sobreviver no Brasil no futuro. É uma urgência ela romper com o PT. E aí esse é o grande problema, assim, essa é a grande questão. Porque igual você comentou essa questão da corrupção. Se você pega historicamente, o que o PT foi historicamente? O PT era o partido antissistema nos anos 80, especialmente nos anos 80. Era o partido dos trabalhadores, é o partido que lutou pela democratização, é o partido que está lutando contra o sistema, contra os poderosos. E aí você tem, inclusive, eu não sei se vocês lembram dessa época, mas na campanha de 2002 mesmo, o PT tinha uma campanha Show Corrupção, não sei se vocês já viram essa, dos ratinhos pegando a bandeira do Brasil e levando para... A bandeira era do PT da corrupção. Exatamente, e aí era assim, Show Corrupção, a campanha do PT com o povo brasileiro que está cansado de corrupção, e o PT ele cresceu em cima desse discurso moralista, desse discurso anticorrupção, desse discurso de que a política é podre,
Só que o problema é que o PT ele pegou um atalho para poder chegar no poder. Ele pegou um atalho no seguinte sentido: eu vou reproduzir as práticas comuns da política tradicional que eu estou criticando para poder chegar mais rápido no poder. Isso aconteceu no interior do Brasil inteiro. Se você pega, por exemplo, a eleição de 2018, tem uma reportagem do The Intercept, na época que ainda era com o Glenn Greenwald, né? Sim. Que eles estão falando do mercado de voto no interior do Piauí. Era um mercado de compra de voto no Piauí que ficava banquinha de gente ali de cabo eleitoral pegando o título de eleitor das pessoas, né, naquela ameaça de você falar que vai conferir o voto. A pessoa às vezes ela não sabe direito, ela acha que tem isso, né? E aí você, pega o título, dá o dinheiro lá, véspera da eleição, né? Aí saiu essa reportagem. De quem que era essa máquina, esse mercado? Era do PT. O governador do PT, a esposa do governador do PT, o governador, inclusive, que hoje é ministro do Lula, né? Que é o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Então, você tinha denúncia ali de esquema de compra de voto. Isso é uma máquina, isso é uma dinâmica de política tradicional que existe, que o PT estava criticando nos anos 90, nos anos 80, e aí eles passam a reproduzir essas práticas, eles passam a reproduzir isso nas periferias. E aí eles ficam reféns disso, eles ficam reféns desse sistema de voto tradicional, desse voto, dessa compra de voto, dessa questão de você ter casos, eu conheço vários outros casos, de pegar os outros em Kombi e levar para votar todo mundo. E isso na política, isso acontece, assim, isso é muito difundido na política. E aí o PT ele passa a aceitar e passa a ter essa prática política também. E aí isso vai acontecendo ao longo do tempo, eles vão... se estabelecem no poder, 2 presidências ali no início com Lula, depois com a Dilma, e eles passam a se distanciar da população de um jeito que essa crítica à corrupção também vira uma crítica a eles, né? Então eles viram o sistema de certa forma e eles viram um sistema que antes eles estavam criticando. Então eles não conseguem responder em relação a essa questão de corrupção justamente por isso, porque eles acabam trabalhando para poder fazer a mesma coisa. E aí a solução para mim é buscar uma alternativa. O grande desafio é esse, é como estruturar essa alternativa, como fazer um partido do zero, né? Porque isso vai demandar uma outra organização partidária, isso vai demandar uma articulação política, porque hoje a gente vê na internet surgir né, algumas alternativas, surgir algumas opções, mas ainda muito incipiente em termos de estrutura e de organização. Eu acho que isso ainda até um atraso em relação ao que aconteceu em outros lugares no mundo, né? Se você pega essa crise especialmente depois da crise de 2008 ali, você pega alguns países da Europa, que a social-democracia ela entra numa crise muito forte, os partidos social-democratas entram em crise, você tem outras forças à esquerda que crescem e que disputam esse espaço e ameaçam, ou quando não assumem o comando da esquerda nos países, né? Aconteceu isso na Grécia, aconteceu isso, se eu não me engano, de certa forma aconteceu no Reino Unido, embora não foi via outro partido, mas foi via troca de comando do Partido Trabalhista. Você tem, pelo menos, uma pressão política muito forte para forçar uma mudança dentro desses partidos social-democratas tradicionais. Igual você falou dessa questão da autocrítica, o PT ele só vai sentir a necessidade dessa autocrítica no dia que eles estiverem perto de perder o controle da esquerda. Porque aí eles vão sentir que eles vão ter que dar uma resposta para esse eleitorado de esquerda que eles estão perdendo. E isso só vai acontecer se tiver uma outra organização política, uma outra estrutura política disputando esse voto. Um caso recente que aconteceu, que eu trago como exemplo, é o da Espanha. A Espanha, ela teve o PSOE, né, que é Partido Socialista Obreiro Espanhol, se eu não me engano, né, que é o Partido Social Democrata da Espanha, e ele hegemonizou a centro-esquerda ali, ele sempre teve muita proximidade com os sindicatos, e ele construiu boa parte do estado de bem-estar social que a Espanha tem, só que ele entrou nesse jogo da política tradicional, da corrupção. Ele entrou depois da crise de 2008 ali. Ele que foi o primeiro a fazer as medidas de austeridade, a impor essas medidas de austeridade, a fazer um monte de reforma contra o próprio trabalhador que ele estava representando. E aí o que aconteceu? Surgiu o Podemos, que é o partido da esquerda, que veio pela esquerda, e o que o Podemos fez? O Podemos chegou e falou, olha, todos esses partidos aí são iguais, são a casta política da Espanha, a gente precisa derrubar todo mundo. E aí eles conseguiram uma mobilização popular tão forte que em algumas eleições eles quase empataram com o PSOE na eleição nacional, e aí o que acabou acontecendo? O partido da social-democracia lá, né, esse partido aí, ele virou e falou, olha,
chegou uma ala jovem, uma ala liderada pela juventude, né, por um rapaz da juventude, que falou, olha, se a gente não renovar o partido, se a gente não mudar essa estrutura arcaica, essa estrutura presa na política tradicional, o Podemos vai passar a gente, eles vão assumir a hegemonia, a gente vai se enfraquecer. Esse jovem hoje é o primeiro-ministro da Espanha, que é o Pedro Sánchez, que era líder da juventude do partido do PSOE, que fez uma revolução interna lá, derrubou a velharia, e aí ele conseguiu trazer o partido um pouco mais para a esquerda, e hoje talvez é um dos últimos ou únicos governos aí social-democrata da Europa que ainda está resistindo de alguma forma. E essa juventude a gente não vê pujante no PT, né? Exatamente, ela, na maioria dos casos ela está carimbando tudo que a direção está fazendo. Aliás,